Então vamos lá. Agora, o que acontece aqui? Ó? Cada vez que eu executar essa página e atualizar, ele cria um registro novo, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma validação relacionada a isso. Eu só mandei inserir e pronto. Né? É lógico que eu não posso deixar isso aqui acontecer. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente? Antes de ele executar isso aqui e criar esse administrador, eu preciso primeiro verificar se não existe nenhum administrador inserido ali no meu banco de dados. Tá? Se não tiver nenhum administrador, ele vai criar esse usuário administrador. Então, eu antes de executar essa query de inserção, eu preciso executar uma outra query que faça uma verificação, uma consulta nesse banco de dados. Como que eu faço uma consulta? Sempre vai ser com select, tá? O asterisco serve para ele poder pesquisar todos os campos da tabela. Eu sempre utilizo ele para não ficar tendo que escrever qual campo eu quero que ele pesquise. Então, selecione para mim todos os campos da tabela usuários, só que com uma condição, né? Onde, where, o nível seja igual a admin. Pronto. Eu estou verificando na tabela de usuários se existe algum usuário de nível administrador. Beleza. Caso não exista nenhum usuário de nível administrador, aí sim ele vai fazer essa inserção. Mas para isso eu preciso primeiro recuperar essa informação e verificar quantas linhas existem, né, na minha tabela com níveis de usuário administrador. Como que eu faço isso? Eu geralmente crio uma variável chamada result, tá? É o nome que vocês quiserem ali, para que ele possa guardar essa informação. Então eu pego a minha consulta que foi feita aqui em cima, que é a minha query. Ué, mas eu armazenei ela em algum lugar? Não, agora que eu estou vendo isso. Então eu vou armazenar ela numa variável chamada query, que poderia ser qualquer outro nome, mas eu costumo deixar padronizado dessa forma. Então, essa consulta que foi feita, eu armazenei numa variável chamada query, que eu vou pegar ela aqui abaixo e vou dar um comando do PDO chamado fetch all. Aqui eu abro parênteses, digito o PDO, digito 2 vezes 2 pontos e coloco aqui, ó, fetch assoc. Essa vai ser a única vez que você vai ter que digitar, porque todas as outras vezes eu vou copiar daqui, justamente para quê? Evitar ficar digitando e acabar digitando um comando incorreto, tá? Então é dessa forma aqui que você vai trabalhar, ó. É com fetch all e aqui você passa um parâmetro fetch assoc. Todas as vezes que você tiver um select, você vai ter um result para poder recuperar esse valor. Então isso aqui vai ser padrão para toda e qualquer tipo de consulta. Agora, beleza, eu criei a minha consulta e executei ela com o resultado. Agora eu quero verificar quantas linhas tem nesse resultado. Como eu costumo fazer? Eu costumo criar uma variável chamada total de resultado, total result, ou total registro também, tá? Vou deixar aqui o total reg. E aqui eu coloco o seguinte: count. Eu gosto de utilizar o arroba porque dependendo se você tiver uma versão um pouco anterior do PHP, ele pode dar uma mensagem, não é um erro, mas ele dá um alerta aqui, ó, falando desse parâmetro. O arroba ignora esses alertas, ok? Então toda vez que eu colocar o count, eu vou colocar ele. E eu estou então falando que total de registro recebe a contagem do resultado que ele trouxe dessa consulta. Então eu passo o nome da variável aqui dentro. Essas 3 linhas vão existir sempre que eu fizer uma consulta. Eu quero ver quantos resultados eu tenho. Aí você então dá um eco. Lembra que aqui eu coloquei para vocês, ó, que toda vez que eu quiser mostrar alguma coisa no PHP eu dou um eco? Assim como foi no nome, então aqui é a mesma coisa. Eu quero ver a quantidade de registros. Prontinho. Se eu não quiser que ele execute mais nada para baixo, eu dou um exit, ó, porque aí eu poupo ele de inserir de novo, de fazer tudo isso, tá? Então eu coloco um exit só para sair da linha de código. Volto aqui, ó, e atualizo. O que ele tem que mostrar para mim? 2. Por que 2? Porque são 2 registros que eu tenho no banco de dados. Então o total de registros que eu tenho até então são 2. Perceba que ele nem mostrou o código, né? Nada ali do meu menu. Por quê? Porque eu mandei dar um exit. Então, sabendo disso, eu faço o seguinte. Eu crio uma condição, que é um if, onde eu verifico se o total de registros que eu tenho é maior do que 0. Aliás, perdão, é igual a 0. Para igualar, numa verificação, tem que ser 2 iguais, tá? Então, se o total de registros que ele trouxe foi igual a 0, aí sim ele faz essa inserção. A sintaxe de um if
que é um teste de condição, tem que ser desse jeito que eu fiz. Você abre parênteses, coloca aqui a comparação e dentro das chaves você coloca o que você quer que executa. Então, somente se não tiver nenhum administrador, ou seja, se o total de registro for 0, é que ele vai criar um próximo, ok? Salva e atualiza aqui, ó. Então, agora, o que tem que acontecer? Ele não pode criar mais, ó. Eu vou atualizar o banco de dados para vocês verem. É só 2, né? Por quê? Porque os 2 já tinham. Eu posso atualizar quantas vezes for. Ó, ele não cria. Mas e se eu vier aqui e apagar os 2? Vamos fazer, ó. Apaguei os 2. Então, o número de registro nesse caso, com eles excluídos, vão ser de 0. Se o número de registro é 0, eu não tenho administrador. Então, ele tem que automaticamente criar para mim um administrador. E é o que foi feito.